eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Eu queria ler com vocês um texto que é bastante conhecido, essa passagem aqui, João 15, do verso 1 ao verso 12. É a passagem famosa que inspirou, né, a afirmação: o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, né? João 15, 1 a 12. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada aqui. Eu esqueci de perguntar qual que é a versão que vocês estão mais acostumados a usar aqui, mas eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Vocês podem seguir na versão que tiver disponível aí, tá bom? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez, pedir a ajuda de Deus? Deus querido, nós pedimos para que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo João a registrar essas palavras que Jesus disse aos seus discípulos, possa iluminar o nosso entendimento e o nosso coração, de modo que nós possamos compreender, acolher, guardar e obedecer as instruções, a verdade, as realidades para as quais essas palavras apontam. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. A gente, seguindo aqui a liturgia de hoje, a gente já fez esse exercício de olhar um pouco para trás e pensar e se lembrar e contar as bênçãos do Senhor e se lembrar das inúmeras situações ao longo desse ano em que o Senhor se fez presente na nossa vida e pelas quais nós precisamos responder a Deus com gratidão. Mas eu queria voltar os seus olhos agora um pouco para frente e fazer a seguinte pergunta para você: para que você acha que Deus está te chamando nesse próximo ano que se inicia, nesse próximo ciclo? Né? O ano de 2025 já está chegando ao seu fim, a gente já está começando a pensar nas coisas do ano que vem. O que você acha que Deus está chamando você a fazer? O que você acha que Deus está chamando você a adotar como hábito, talvez? Seja como um discípulo de Jesus, ou seja como um membro dessa igreja. Pensou? Tem algum compromisso, algum projeto que possa, de certa forma, demonstrar ou resumir isso? E das coisas que você aprendeu e pelas quais você acabou de dar graças ao Senhor ao longo desse culto, quais são as mais importantes, as lições mais importantes que você precisa manter para que você continue caminhando a sua vida como um discípulo fiel de Jesus? Pensou?
Olha só, o texto de João 15 é uma das passagens mais famosas do Novo Testamento, né? Quem nunca teve o coração aquecido ao ouvir alguém recitar as verdades expressas aqui em João 15, né? Ou quem nunca se divertiu com aquele meme antigo que fazia alusão a essa passagem, né? E eu já mencionei aqui, o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, né? Passagem muito famosa. Mas será que de fato nós entendemos a profundidade das implicações que as afirmações de Jesus faz para a nossa vida hoje, né? Talvez isso te surpreenda, mas a passagem que nós acabamos de ler nos ajuda a organizar toda a nossa percepção quanto àquilo que realmente deve ocupar as nossas energias em relação às provocações que eu acabei de fazer para vocês. Porque a passagem de hoje acontece em um momento da narrativa de João em que Jesus está fazendo justamente isso. Jesus está orientando os seus discípulos a respeito de onde deve estar o foco dos discípulos de Jesus, para que esses discípulos sigam em frente na vocação de participar do que Deus continuaria a fazer após a partida de Jesus. Então, João 15 faz parte dos últimos discursos de Jesus no Evangelho de João, antes de sua entrega na cruz, por meio dos quais Jesus ensina os seus discípulos, então, sobre o verdadeiro significado da glória de Deus e sobre a tarefa que os discípulos teriam de realizar após a partida de Jesus. Então, desse modo, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, se a gente quiser entender essa passagem direitinho, é que uma das funções teológicas centrais de João 15, dessa passagem, é explicar algo muito fundamental que os discípulos de Jesus, desde o primeiro século até hoje, precisam fazer para cumprir a sua vocação com fidelidade. Então, a pergunta que eu fiz para você no começo, para que você acha que Deus está te chamando nos próximos dias, nos próximos anos? A resposta que você vai dar para essa pergunta precisa passar por uma reflexão muito profunda dessa passagem. E a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que Jesus começa esse discurso no capítulo 15, dizendo que ele é olha só, videira verdadeira, certo? E muitos aqui já devem ter ouvido alguns sermões, ou inúmeros sermões, sobre essa passagem de João 15, mas é muito importante que a gente esclareça aqui que João não está usando essa imagem de uma videira de forma abstrata ou sentimentalista, só porque Jesus acha bonito falar dele mesmo dessa forma, né? Eu sou a videira, como se Jesus estivesse sendo meramente poético. Na verdade, se você prestar atenção para o todo da Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, você vai perceber que a figura da videira, a imagem da videira, é usada de forma bastante específica para descrever a identidade e a vocação do povo de Deus. Então, o Salmo de número 80, por exemplo, e o capítulo 5 de Isaías, são as referências mais relevantes nesse sentido. Se você voltar para essas duas passagens, por exemplo, você vai ver que Deus diz que plantou a sua vinha na terra para que essa vinha desse bons frutos no tempo oportuno. E Deus está falando do seu povo. Ele está falando do Israel bíblico, no caso. Tá? E aqui ajuda muito a gente localizar esse chamado do povo de Deus, do Israel bíblico, dentro do contexto mais amplo do enredo bíblico como um todo, da salvação. Deus sempre quis que a sua presença habitasse com a humanidade no universo que ele havia criado. Só que a gente sabe que o pecado interrompeu esse plano. Então, a partir de Abraão, porém, Deus promete trazer à existência um povo por meio do qual essa realidade da presença de Deus no mundo se concretizaria novamente. Então, o que a gente vê mais adiante no enredo bíblico é que Deus forma o Israel bíblico a partir do evento do Êxodo, dando ao Israel bíblico a responsabilidade de caminhar com Deus. Para quê? Para que o caráter e a sabedoria de Deus fossem conhecidos
de novo por todos os povos. É isso que significa o povo de Deus ter sido plantado como uma videira, portanto, nessas passagens que eu mencionei. O Israel bíblico é um povo que, longe de existir para si mesmo, foi formado por Deus para dar bons frutos para Deus, ou seja, para ser um instrumento da vontade, da verdade, da paz e da justiça de Deus no mundo. É para isso que Deus formou um povo para si na Bíblia. Quando Jesus afirma que Ele é a videira verdadeira, Ele está dizendo que tudo aquilo que havia sido realizado por Deus, desde Abraão e através de toda a história do Israel bíblico, encontrava agora o seu ponto máximo, o seu ponto culminante, a sua expressão última, no próprio Jesus. A realidade para a qual a identidade e a vocação do Israel bíblico sempre apontavam se encontra, em outras palavras, de forma completa e perfeita em Jesus. Tudo ganha coesão e tudo depende de Jesus, de quem Jesus é, da obra que Jesus realizou e das verdades que Jesus ensinou. Jesus, aliás, nessa passagem de João 15, isso é importante, viu, meus irmãos? Jesus nunca diz, eu sou uma nova videira. É isso que ele diz? Nós acabamos de ler João 15, não é isso que Jesus diz. Jesus não diz, eu sou uma nova videira, como se Jesus tivesse jogado a videira anterior no lixo e plantado outra. Tá? E Jesus tampouco diz que ele é uma outra videira, como se Deus tivesse dois povos totalmente diferentes. E é importante que a gente entenda isso, porque existe muita confusão na cabeça dos crentes hoje a respeito de quem é o povo de Deus. Porque para muito crente, Deus tem dois povos, né? Os cristãos e um outro lá no Oriente Médio. Mas Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Ele não diz que ele é outra videira e ele não diz que ele é uma nova videira. Ele diz que ele é a única, a videira verdadeira. Deus tem um povo, o Israel bíblico, que desemboca no Israel escatológico, que é formado por judeus e gentios em torno de Jesus. Povo de Deus é definido por Jesus. É de Jesus que vem a bênção para todas as nações. Portanto, quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, pessoal, eu sou agora o representante supremo do povo verdadeiro de Deus. Quem quiser ser meu povo precisa estar em mim, é isso que Jesus está dizendo. Eu defino quem é o povo de Deus agora. Agora, isso por sua vez leva para um segundo ponto. Tendo afirmado ser a videira verdadeira, Jesus diz em seguida que os discípulos são os ramos. Ok? Uma lógica muito simples. Eu sou a videira, vocês, meus discípulos, são os ramos. Qual é o sentido dessa identificação aqui? Muito simples. Já que Jesus é a videira verdadeira, aqueles que pertencem a Jesus agora têm um papel inegociável a desempenhar dentro dos planos de Deus. Assim como os ramos são extensões da videira, Jesus está dizendo que Deus vai dar sequência àquilo que ele iniciou lá em Abraão e completou em Jesus, por meio agora dos discípulos. Nesse discurso de despedida, então, em que Jesus explica que o povo de Deus só pode existir a partir dele, Jesus deixa claro também que os seus discípulos necessariamente herdam a tarefa de ser instrumentos dos propósitos de Deus no mundo. Então, se você até agora achava que ser crente, ser cristão, era desfrutar das bênçãos de Deus, você errou feio. Quer dizer, né? Errou metade. É desfrutar das bênçãos de Deus. Mas não é só isso. Ser povo de Deus significa necessariamente recebermos uma missão, recebermos uma responsabilidade de sermos instrumentos dos propósitos de Deus no mundo. E de fato, ao afirmar que os discípulos são ramos da videira verdadeira,
Jesus está dizendo que eles foram purificados pelo Evangelho da Graça. É isso que ele diz no verso 3, né? Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E por isso, aos discípulos é confiado o projeto de vida mais empolgante que pode existir no universo. Que projeto de vida é esse? É o privilégio de nós sermos instrumentos dos planos redentivos de Deus para o mundo. Quando eu fiz a pergunta no começo dessa mensagem, para o que você acha que Deus está te chamando? Qual foi a resposta que você deu? Você pensou em algo muito extraordinário, assim? Astronauta, talvez, não sei, né? O que você pensou? Eu te garanto que nada pode ser mais empolgante do que participar dos planos que Deus deseja realizar no mundo. Você pode ter o sonho gigantesco que for, nada se compara a participar daquilo que Deus deseja realizar. E é importante que a gente se lembre disso, porque muita gente hoje acha que ser cristão, acha que ser ramo da videira, tem a ver com as bênçãos que nós podemos adquirir só por termos Jesus no coração, mas Jesus está dizendo algo muito mais extraordinário. Ele está dizendo que ser discípulo dele tem a ver com participar dos planos eternos que Deus deseja concretizar no mundo a partir da obra que Jesus realizou de uma vez por todas. É por isso que o que segue, então, dessa identificação que Jesus faz entre os discípulos e os ramos da videira, é a necessidade do quê? Dos ramos darem muito fruto. Ok? E esse é o terceiro ponto a ser destacado hoje. Jesus diz que o que se espera dos ramos é que eles deem muito fruto para a glória de Deus. Então, primeiro, Jesus é a videira, nós somos os ramos, portanto, qual que é a consequência disso? Nós existimos para dar muito fruto para a glória de Deus. É isso que Jesus diz no verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Deus quer que você dê muito fruto. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer que você dê muito fruto. Seja um ramo que dá muito fruto. Amém? Só que aqui eu faço uma pergunta para vocês. Qual é esse fruto que glorifica o Pai? O que é esse fruto? Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre isso. Aliás, tem muita gente que usa essa passagem para falar, não, vai lá, você tem que dar muito fruto, né? Mas o que é esse fruto, afinal de contas? Será que é uma conquista grande? Será que é uma conquista numerosa? Será que é uma promoção? Será que é um cargo? Será que é influência na sociedade? Relevância é a palavra da moda entre os cristãos, né? Será que é isso que é dar muito fruto? Será que é uma posição elevada na sociedade? Um cargo político? Será que é uma igreja muito grande? Será que é isso que é dar muito fruto? Um ministério famoso, com muitos e muitos seguidores nas redes sociais? Será que é uma carreira cujo sucesso pode ser medido de forma meramente quantitativa? Qual que é esse fruto, afinal de contas? Olha só, dentro da teologia do Evangelho de João, a glória de Deus tem a ver com a manifestação do caráter de Deus, da dignidade de Deus. Quando que Deus é glorificado, segundo o Evangelho de João? Quando o seu caráter é percebido, quando o seu caráter é revelado. Em João, portanto, glorificar a Deus significa se conformar a quem Deus é, se conformar ao caráter de Deus. E ao se conformar ao caráter de Deus, mostrar ao mundo com o que Deus se parece. A pessoa que glorifica a Deus, segundo o Evangelho de João, não é aquela pessoa que fica só falando, oh glória, oh glória, oh glória. Isso faz parte. Tá? Nada contra se você dá glória, glória, glória. Nós cantamos um cântico, um hino belíssimo. Glória, glória, glória. Não vou arriscar as notas, né? Para não escandalizar os irmãos aqui. Mas isso faz parte. Mas no Evangelho de João, glorificar a Deus é muito mais do que você simplesmente dizer glória a Deus. Significa a sua vida
a cada dia se transformando na imagem do Deus que se revelou em Jesus. É assim que a gente vai glorificando a Deus. A questão, meus irmãos, é que em João, a glória de Deus é revelada da forma mais completa possível. Onde? Em João, a glória de Deus é revelada da forma mais cabal possível, na cruz. Na entrega sacrificial que Jesus realiza na cruz. É na cruz que nós podemos ver com clareza cristalina com o que Deus se parece. E por que Ele é digno de ser adorado como o único Deus vivo e verdadeiro. É na cruz que nós vemos a imensidão do amor e da glória de Deus. E é na cruz que nós descobrimos por que Ele é tão digno de ser adorado. Então, quando Jesus conecta os frutos dos ramos à glória de Deus, Ele está dizendo que os discípulos são chamados a dar muito fruto como? Se assemelhando ao Deus revelado em Jesus. Em outras palavras, dar fruto é ser conformado ao caráter cruciforme de Jesus. Aquilo que o Israel bíblico havia sido chamado a fazer, que era ministrar a presença de Deus perante as nações, vivendo segundo o caráter de Deus revelado na lei e nos profetas, encontra agora a sua expressão completa, última, definitiva, quintessencial no caráter cruciforme de Jesus. A tarefa que Jesus deixa aos seus discípulos, portanto, é que eles deem frutos de conformidade com a vida do próprio Jesus. Então, seja lá qual for o lugar onde Deus te posicionar na sociedade, seja lá qual for a oportunidade de emprego que se abrir diante de você, seja lá quais forem as circunstâncias que Deus vai permitir que você atravesse, o seu chamado fundamental como discípulo de Jesus não é ser médico, não é ser advogado, não é ser professor, não é ser lixeiro, não é ser presidente, não é ser prefeito, não é ser pastor, não é ser missionário. Tudo isso faz parte, mas antes disso, o seu chamado e o meu chamado é viver como Jesus viveu. Em todo lugar. Por onde quer que você for. Se você virar médico, se você virar advogado, se você virar empresário, se você virar qualquer coisa. Pastor, inclusive, nós pastores muitas vezes nos esquecemos disso. Mas Jesus, não estou dando indireta para ninguém, então estou falando de mim, tá, gente? Falando de mim. Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas de Deus que a gente se esquece que existe uma vocação ainda anterior, ainda mais fundamental, que é de viver como Jesus viveu. E ao viver como Jesus viveu, expressar a todos que nos cercam com que Deus se parece. Qual é o jeito de ser do reino de Deus, dessa nova criação que Jesus inaugurou. Você está precisando de um projeto de vida ambicioso para te motivar? Minha vida está muito monótona, eu preciso de uns desafios, eu preciso me empolgar mais com a minha vida. Você está precisando de um projeto de vida assim, para te levantar da cama? Eis aqui um projeto insuperável. Jesus te salvou e te trouxe para Ele, para que você seja parecido com Ele. Para que você se pareça com Jesus. Agora, alguns já estão me dando aquele olhar assim. Se você é uma pessoa honesta, tá? Você já está me fazendo aquele olhar inquieto, querendo me interromper para fazer uma pergunta nesse ponto. Se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa assim, sincera, Nesse ponto, quando eu acabei de falar que a nossa vocação é se parecer com Jesus, é dar muito fruto se parecendo com Jesus, você provavelmente está pensando o seguinte: Bernardo, tudo isso é lindo, é maravilhoso. Mas como é que eu faço para dar esse fruto? Porque é fácil falar, Você está aí com essa camisa bonita e tudo mais, para você deve ser fácil, para mim não é, Para mim não é nada fácil. Eu mesmo me faço essa pergunta. Como é que a gente dá esse fruto de semelhança ao caráter de Jesus? Qual deve ser o nosso esforço no dia a dia
para que o fruto da vida de Cristo seja produzido em mim e por meio de mim. Como que a gente faz isso? É a pergunta. Será que esse fruto sou eu que eu preciso dar? Com a minha capacidade, pela minha inteligência? Será que se eu for para o seminário eu vou dar mais esse fruto? O seminário ajuda, né? Mas será que é esse o como? E de fato, meus irmãos, essa pergunta é extremamente importante, porque ela nos leva para um detalhe muito importante que Jesus dá nesse discurso. Sabe qual é o detalhe? Presta muita atenção, que isso aqui é muito importante. Jesus diz que os discípulos precisam dar muito fruto, mas ele nunca diz que os discípulos têm a capacidade de gerar esse fruto por eles mesmos. Ele fala, deem muito fruto, mas na mesma passagem ele diz, vocês não conseguem fazer isso. Às vezes eu tenho vontade de olhar para Jesus e falar, o senhor pode decidir, por gentileza? Porque às vezes eu fico confuso. Muito pelo contrário, olha o que Jesus diz. Ele diz que embora os ramos da videira sejam chamados a dar muito fruto, esse fruto não são os ramos que dão por eles mesmos. Por quê? Versos 3 e 4. O ramo não pode produzir frutos por si mesmo. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, se você prestar bastante atenção no texto aqui, você vai perceber que nesses 12 versos que nós lemos, em toda essa passagem que nós lemos, só ocorre um imperativo. Um imperativo. E esse imperativo não é deem frutos. A ordem que Jesus nos dá não é vai lá e dá fruto. Sabe qual é o único imperativo que ocorre nessa passagem? Permaneçam em mim. Aliás, o verbo que mais se repete nessa passagem aqui é o verbo permanecer, que no grego ali é o verbo meno, né? Diga para a pessoa que está do seu lado, meno. Meno, está falando grego, ó. Aleluia, né? Falando em línguas, né? O grego é o verbo meno. E o verbo meno tem o sentido de manter a existência. Não é apenas um verbo usado para fisicalidade, para posição geográfica, permanecer no mesmo lugar. Significa manter a existência. Quer dizer, da mesma maneira que os ramos só podem existir por causa da videira, os ramos só podem dar fruto se permanecerem na videira, se mantiverem a sua existência na videira. Notem então que a ideia de permanecer pressupõe que eles foram colocados lá antes pela videira, unicamente pela graça do lavrador. Nós não viramos ramos da videira porque nós quisemos, porque nós desejamos, porque a gente fez algum esforço e conseguiu. Foi alguém que nos colocou lá. E aí o imperativo de Jesus é: fica ali, quietinho. Não sai de lá, fica ali. Então a única coisa que os ramos precisam se preocupar em fazer é permanecer unidos à videira, dependendo da videira, confiando na videira, se alimentando da videira, seguindo a videira em tudo. Porque a razão da existência dos ramos não são os ramos, mas a videira. Os ramos se definem pela videira. A videira é tudo para os ramos. Sem a videira, os ramos sequer sabem quem são, sequer conseguem viver. Esse, então, é o quarto ponto que eu queria destacar com vocês hoje. O verdadeiro esforço dos discípulos não é produzir a vida de Cristo por eles mesmos, até porque ninguém consegue fazer isso. Você já tentou se olhar no espelho e falar: hoje eu vou me parecer com Jesus? Boa sorte. Você já começou errado, né? Se olhou no espelho e falou isso, já começou errado. Porque não é você que faz. Na verdade, o único esforço que o discípulo tem que fazer é permanecer da videira. A ordem de Jesus não é deem fruto, a ordem de Jesus é que os ramos permaneçam nele, em seu perdão, em sua verdade, em sua justiça, em sua bondade, em sua graça.
E um culto de ação de graças é o quê? É um esforço que a gente faz de permanecer na videira. De se lembrar das bênçãos que a videira nos deu. De tudo que a videira fez por nós. E nós permanecemos, nós agradecemos. Portanto, pessoal, dar muito fruto é uma consequência da permanência dos ramos na videira. É muito interessante que quando Jesus diz no verso 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, o verbo no grego ali está no presente. Jesus está dizendo, é um fato. Se você permanecer em mim, você vai dar fruto, naturalmente. Quando a gente entende tudo isso que Jesus está falando, fica fácil de entender por que ele encerra esse discurso falando da importância da comunhão que o povo de Deus tem que ter, dos membros do povo de Deus. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Porque para pensar comigo, se eu fui salvo, né, se eu fui feito ramo da videira verdadeira, se eu fui chamado a dar muito fruto, e se essa minha tarefa é permanecer na videira, qual que é a conclusão disso? O que segue disso é que a minha vocação se materializa na companhia dos demais ramos da videira. Quando eu me lembro que eu sou um ramo da videira, eu me lembro que há muitos outros ramos da videira. Permanecer na videira não é uma experiência subjetiva, sentimental, individualista, sabe? Nós, crentes, temos alguns costumes muito esquisitos, eu diria até antibíblicos, né? De achar que só o meu relacionamento com Deus é importante. Não. Na verdade, pertencer à videira significa agora que nós pertencemos aos outros ramos da videira também. Eu pertenço a você e você pertence a mim, no sentido de que nós temos uma vida em comum, nós temos uma comunhão que nos define. Permanecer na videira, portanto, meus irmãos, não é uma tarefa solitária, não é uma coisa que você faz sozinho no seu quarto apenas. É uma tarefa também comunitária, nós fazemos juntos. Permanecer na videira é permanecer no amor de Deus e aprender a obedecer os mandamentos de Deus juntamente com os outros ramos da videira. Eu preciso de você e você precisa de mim para que eu dê fruto e para que você dê fruto. Eu preciso de você e você precisa de mim para que nós juntos possamos nos assemelhar a Jesus. É por isso que no final dessa passagem, depois que Jesus fala tudo isso sobre permanecer em mim, permanecer na videira, dar frutos e tudo mais, como que ele termina essa passagem no verso 12? O maior mandamento é que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ele está falando da videira, dos frutos, a gente é ramo e do nada ele começa a falar de amar uns aos outros. Tudo a ver. Porque a única maneira de nós cumprirmos a nossa vocação de dar muito fruto é permanecendo no amor de Cristo. E a única maneira de permanecermos no amor de Cristo é vivendo em comunhão com a igreja, é vivendo em comunhão com os nossos irmãos, crescendo juntos na prática desse amor. Então, é no contexto da comunidade da fé, da igreja urbana aqui em Guarulhos, que nós reorganizamos esse nosso senso de vocação, de modo que tudo que fizermos na vida esteja alinhado com esse chamado mais fundamental de obedecer os mandamentos de Jesus e se assemelhar a Ele. É dentro da comunidade da fé, meus irmãos, pertencendo a ela, que nós aprendemos a viver como Jesus viveu. Então, deixa eu repetir aqui as perguntas que eu fiz no começo. Para o que você acha que Deus está te chamando nesse novo ciclo que se inicia? Seja como um discípulo de Jesus, seja como um membro dessa igreja, enfim. O que você acha que Deus está te chamando no futuro próximo? Existe algum compromisso, algum projeto que resuma isso? Das coisas que Deus tem ensinado essa igreja, das coisas que Deus
te deu como bênção e pelas quais você é grato e que você mencionou, e o que você aprendeu disso? E quais são as lições que você deve levar adiante? Sabe, meus irmãos, é importante que a gente faça planos e que a gente busque discernir as melhores maneiras de servir a Deus com as oportunidades que nós pretendemos criar no futuro, certo? Nesse ano, no próximo. É muito importante isso. Então, tem muitos jovens lá na igreja onde eu pastoreio, né? E sempre que eu encontro com um jovem, eu me deparo com um jovem e eu percebo que ele não sabe o que ele quer fazer da vida, eu perco um pouco meu sono como pastor. Que aí eu falo, a gente precisa conversar sobre algumas coisas, né? Jovens sem rumo, não sem rumo porque estão perdidos por questões da vida, mas sem rumo porque às vezes não querem ter um rumo mesmo, né? E a gente tem que conversar, né? É bom a gente pensar no que a gente tem que fazer no futuro, nas decisões. Só que existe algo mais importante ainda que Jesus quer que a gente entenda por meio de João 15. Jesus quer que a gente entenda é que antes de tudo, nós fomos chamados a permanecer nele. Nós somos chamados a permanecer na videira verdadeira e aos demais ramos dessa videira verdadeira. E você foi chamado a pertencer, eu fui chamado a pertencer à videira, para que nós pudéssemos dar muito fruto. Esse fruto, porém, tem a ver com os propósitos de Deus de tornar a sua glória conhecida. Esse fruto tem a ver com a vida de Cristo que Deus deseja formar em mim e em você. Então, de novo, eu não sei o que você respondeu no começo dessa mensagem, mas eu queria encerrar fazendo um lembrete aqui, a todos nós. Esse mesmo Deus que nos acompanhou ao longo desse ano, pelo qual nós somos profundamente gratos, sem esse Deus, nós não podemos fazer nada. Sem a videira, nós podemos até alcançar sucesso rápido aos olhos do mundo. Sabe, né, que tem muitos cristãos que buscam a Deus para ter sucesso na vida. E sucesso na vida é muito bom. Deus quer usar o nosso sucesso. Deus quer que a gente tenha êxito na vida, porque Deus quer usar tudo isso para a glória dele. Mas você sabe que para ter sucesso você não precisa necessariamente de Deus, né? Vocês sabiam disso, né? Ou não? Primeira vez que vocês estão ouvindo. Vocês sabem, né? Claro que sabem. O diabo pode dar sucesso para as pessoas também, não é verdade? O mundo dá sucesso se você seguir a lógica do mundo. E sabe, sem a videira, eu diria até que é mais rápido a gente ter sucesso. Que a gente não precisa seguir princípios, né? Segue atalhos, corta caminho, vamos lá, é isso mesmo. Eu tenho um amigo que, outra ocasião eu conto um pouco da minha história, mas eu tenho essa cara de bonzinho hoje, né? Os cabelos brancos, né? Que me fazem passar por alguém muito sábio, né? A minha esposa estaria gargalhando no chão aqui, se a gente tivesse ouvido isso. Mas eu conheci o Senhor Jesus quando eu tinha 20 anos, e antes disso eu tive uma juventude muito complicada. E eu tenho um amigo dessa época, que a gente fazia muita coisa errada na vida, muita coisa errada na juventude, e ele é um cara que até hoje odeia crente. Até hoje ele me encontra e fala, passou mais de 20 anos assim, eu não consigo entender como é que você virou crente, cara, né? Só que na época da pandemia aconteceu uma coisa muito curiosa. Na pandemia todo mundo ficou meio desesperado, né? E algumas pessoas começaram a buscar a Deus, né? Ou começaram a buscar religião, sei lá. Começaram a buscar algum sentido para a vida. Esse meu amigo é contado no meio dessas pessoas que começaram a fazer perguntas e buscar um sentido para a vida. E ele começou a consumir muito conteúdo na internet, de crente mesmo, de cristãos, evangélicos e tudo mais. E eu falei, puxa vida, que legal, ele está com fome, está com sede de Deus, né? Vamos torcer para que Deus alcance ele. Do nada ele desapareceu de novo. E aí depois de um tempo eu encontrei com ele e perguntei, rapaz, o que aconteceu? Você estava, né, procurando Deus e buscando as coisas, por que você sumiu? Ele falou, assistindo o pessoal aí, eu consumi os conteúdos que vocês produzem, né?
Eu percebi que vocês são igualzinho a mim. No fundo, vocês querem a mesma coisa que eu: dinheiro, sucesso, segurança, estabilidade. Vocês estão buscando a mesma coisa que eu. A única diferença é que vocês usam Deus, mas eu não preciso de Deus para isso. E eu falei, rapaz, não é que esse cara está coberto de razão? E sabe, sem a videira, a gente pode alcançar os nossos objetivos de forma até mais rápida, aos olhos do mundo. Mas sem a videira, nós perdemos o norte das coisas mais importantes. Sem a videira, nós nos distanciamos dos propósitos eternos de Deus. E sem a videira, aos olhos dos homens, a gente pode ser a pessoa mais importante do mundo, mas sem a videira, Deus olha para nós como ramos inúteis, infrutíferos, que só servem para alimentar o fogo do juízo dele. Por outro lado, aqui vai uma promessa, hein? Vocês têm que voltar para casa com uma promessa, né? Não é isso. Então, tem que voltar para casa com uma promessa de Deus. Olha a promessa. Quando a gente permanece na videira, nossa vida fica mais difícil. Amém, irmãos? Recebam. Essa é a promessa. Quando a gente fica na videira, a nossa vida fica mais difícil. Aliás, é muito curioso que Jesus vai dizer que os ramos que permanecem na videira passam por processos frequentes e constantes de poda, de limpeza. E Jesus está querendo dizer o que com isso? Disciplina. Se Jesus promete que a gente vai dar muito fruto, ele também garante que a gente vai passar por circunstâncias que vão exigir de nós a renúncia de tudo aquilo que não diz respeito à vida da videira. Alguns estão com o rosto um pouco mais tristes depois que eu falei isso. Mas, gente, deixa eu lembrar vocês de uma coisa, isso é um enorme privilégio. É um enorme privilégio. Porque isso significa, Jesus está dizendo que o lavrador fará de cada um de nós pessoas cada vez mais parecidas com a videira. E não é para isso que a gente vive. A gente não vive para ser mais bem-sucedido, para ter mais dinheiro, para ter mais acúmulo, para ter... Tudo isso é, de novo, tudo isso é bênção de Deus, é legal, joia, se Deus te der, agradeça, volte aqui no próximo culto de ação de graças e dê graças a Deus, seja generoso. Mas não é para isso. Nós fomos salvos para sermos livres, curados, felizes, plenos, como Jesus. E o que Jesus está dizendo é que o Pai vai nos fazer atravessar circunstâncias que vão nos ajudar a se parecer mais com Jesus. Portanto, em última instância, quando Jesus ordena aos seus discípulos, permaneçam na videira, sabe o que Jesus está fazendo? Ele está nos chamando à verdadeira felicidade. Quando ele diz, fica em mim, permanece em mim, não sai, fica quietinho, aguenta, fica comigo. Ele está nos convidando a uma vida plena, a uma vida verdadeiramente feliz, a uma vida livre, curada. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Fomos chamados a pertencer e fomos chamados a permanecer, porque mais do que qualquer pessoa do mundo, é Deus que deseja que sejamos como Jesus e, portanto, plenamente felizes. Que essa seja a sua história, que essa seja a história dessa igreja e que esse seja o motivo de gratidão que você traz no próximo culto de ação de graças no ano que vem. Amém? Podemos orar sobre isso? Senhor, a nossa oração à luz de tudo isso que Jesus diz em João 15 é muito simples. É que o Senhor nos ajude a permanecer na videira, de modo que nós possamos dar muito fruto, de modo que o Pai seja glorificado por meio de nós
e de modo que nós experimentemos a cada dia de formas mais profundas a verdadeira felicidade, a felicidade que o mundo não consegue roubar, que só Jesus pode nos dar. É no nome dele que nós oramos. Amém.